É uma alegria poder celebrar, participar, né, desse quarto dia da novena em honra a São João Nepomuceno, e sobretudo nesse tempo forte que é o tempo pascal. É o tempo da igreja, é o tempo em que, como as leituras, seja de Atos dos Apóstolos e de São Pedro, que nós temos rezado ao longo desse tempo, vão nos mostrando essa maturidade da fé que os apóstolos, que os discípulos vão vivendo, vão testemunhando e agregando novas pessoas à comunidade de fé. O Evangelho, né, que retoma o chamado discurso de despedida de Jesus, e o Evangelho que nós rezamos hoje é continuação imediata do que rezamos domingo passado, no capítulo 14 de São João. O início do capítulo 14, como eu disse, é esse discurso de despedida. Jesus percebe a tristeza dos discípulos quando ele fala de sua partida. Percebe que eles ficam transtornados, perturbados, é a expressão que o Evangelho usa. E nessas duas partes que nós rezamos semana passada, nos chamava a atenção principalmente a importância da fé. Jesus chamava a atenção dos discípulos e chama de cada um de nós a importância da fé. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Vou para junto do Pai, vou preparar um lugar para que onde eu estiver estejais também vós. E para que possamos chegar lá, nós somos chamados a fazer esse caminho. E aí temos até o questionamento dos 3 discípulos. Tomé, que diz: Senhor, como podemos ir aonde vai se não conhecemos o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a importância da fé para trilhar esse caminho, para acreditar nessa verdade, para viver essa vida que ele propõe. Filipe faz um questionamento a Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe faz um pedido quase ingênuo ou imaturo, porque aqui eles já estão, né, após, né, a vida pública de Jesus. Eles presenciaram, vivenciaram vários acontecimentos e ações de Jesus, e Filipe faz esse pedido, que foi o pedido dos judeus em várias ocasiões: mostra-nos um sinal para que o Senhor possa provar ser quem é, para ter autoridade com o que faz aquilo que faz. E Jesus vai dizer a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Acreditas ao menos por causa das obras. Então a importância mais uma vez da fé. Hoje, a gente pode dizer, essa segunda parte do capítulo 14, ela nos chama a atenção para a vivência do amor. Então a vivência da fé, o sentido que nós somos chamados a ter e a dar à nossa vida, mas o amor que para Jesus não é só sentimento, é ação concreta. E a prova de amor que Jesus dá está lá no capítulo 13, nós rezamos na Quinta-feira Santa, quando Jesus se abaixa diante dos discípulos e lava os pés. Ali está essa prova de entrega, essa prova de amor, essa prova de serviço que ele faz. Pedro coloca uma dificuldade: o Senhor lavar os meus pés? Jamais. Isso não entrava na cabeça de Pedro. Mas Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Então não lava somente os pés, mas a cabeça e todo o corpo. E Jesus diz: não, é um sinal. Você sabe o que tem que fazer, você já aprendeu, mas aqui é um sinal. Aquele que já tomou banho, né, não precisa. Aquele que já está limpo não precisa tomar banho. É um sinal. E Jesus então lava os pés dos discípulos e diz: vós me chamais mestre e Senhor, e eu sou. Se eu, vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E aí o evangelho que nós rezamos hoje, quando Jesus fala da importância do amor
ao Pai, amor a Jesus e amor entre nós, para que nós possamos viver a plenitude, ou de fato permitir que o amor realize em nós aquilo que é o projeto de Deus. Nós precisamos vivê-lo nessas 3 dimensões. No amor ao Pai, conhecer qual é a vontade do Pai a meu respeito, a nosso respeito. Aprender com Jesus como realizar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que é a vontade do Pai. Jesus várias vezes fala de permanecer nele, porque Ele está unido ao Pai e eles permanecem em nós. Então, o amor ao Pai, o amor a Jesus, que nos ensina como fazer, e a quem nós fazemos, que é ao outro, que é aquele que nós convivemos. Jesus vai falar do mandamento novo, do mandamento do amor, e o mandamento do amor não é, o novo mandamento não é amar a Deus e amar ao próximo. O novo mandamento é amar do jeito de Jesus. Amai uns aos outros como Jesus nos amou, até o fim, até a última consequência, se entregando, não por imposição. Tanto que, quando nós lembramos, numa outra passagem do Evangelho, o mestre da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, porque haviam vários, e a ação de Jesus questionava a prática de alguns mandamentos, de algumas orientações. E Jesus diz: o que é que diz a lei e como é que você interpreta, como é que você lê aquilo que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso já está lá no Antigo Testamento, está lá no livro do Deuteronômio. O novo mandamento, o mandamento novo é o como eu. E aquele mestre da lei pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela história que nós conhecemos do chamado bom samaritano. Passaram um sacerdote e um levita. Eles sabiam dos mandamentos, eles tinham obrigação de colocar em prática para com quem precisasse, mas eles desviaram daquele homem que estava no chão, que havia sido assaltado. Veio um samaritano que sabia daquilo que era certo, mas não tinha obrigação como os outros. E ele usa aquilo que tem, ele faz aquilo que é necessário para que pudesse atender aquele que precisava, naquilo que ele precisava naquele momento. E depois Jesus pergunta para o mestre da lei: qual dos 3 foi próximo daquele homem que precisava? E o mestre da lei vai dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: vai e faça a mesma coisa. Então, nós somos chamados a perceber as situações ao nosso redor, e o amor é muito concreto, o amor é muito real. Nós podemos gostar de muitas pessoas e muitas vezes agir por interesse, mas nós somos chamados a ir além. Como cristãos, nós somos chamados a ir além. As leituras que nós rezamos hoje de Atos dos Apóstolos nos fala do testemunho de Filipe, da sua ação junto à comunidade da Samaria, que no seu ensinamento, nas suas ações, as pessoas passaram a acreditar, a crer em Jesus. Mas Jesus já tinha dito isso: vocês farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores. Por isso eu dizia, o tempo pascal nos mostra, nos ajuda a recordar a ação dos discípulos, e a cada vez mais pessoas que entram, ingressam na comunidade, fazem parte, vai se expandindo essa fé, e essa fé chega até a cada um de nós. Na segunda leitura, nós ouvimos na carta de São Pedro, o Pedro que antes oscilante, vacilante, negou, mas se arrependeu, retomou a missão a qual Jesus lhe confia. O Pedro agora é firme, o Pedro fala com objetividade, o Pedro fala com segurança. E ele vai nos dizer na leitura de hoje: caríssimos, santificai os vossos corações
o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar razões à vossa esperança a todos aqueles que vos pedirem. Muitas vezes nós não nos pedirão testemunho, mas quando nós nos posicionamos em relação à fé, muitas vezes nós seremos questionados por causa da posição que nós nos colocamos. Então, é aqui que Pedro está chamando a nossa atenção. Não que a gente tenha que sair por aí muitas vezes dando testemunho, mas a nossa vivência deve ser esse sinal. A nossa vivência deve ser essa vela que, uma vez acesa, ilumina, uma vez acesa, clareia, orienta. Por isso São Pedro diz: estais prontos a dar razões à vossa esperança a todos aqueles que o pedi. Fazei-o, porém, com mansidão, respeito e boa consciência. Então, com mansidão, somos chamados a aprender com Jesus. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o modo como Jesus se apresenta é dessa forma que nós também somos chamados a testemunhar. Partilhava em alguns lugares onde celebrei no dia de hoje, uma pessoa que acompanho já de um tempo, para falar dessa dimensão do testemunho. Uma pessoa que um tempo atrás dizia que tinha muita dificuldade com a vida de oração. Muitas vezes desolação, muitas vezes vazia, sem sentido, e fazendo ou praticando a oração muito mais por obrigação do que por necessidade, por preceito. E de um tempo para cá, essa pessoa conseguiu encontrar um sentido para a sua vida de oração. E ela trabalha numa empresa que no setor dela tem mais ou menos umas 30 pessoas. E aí, tempos atrás, um dia ela chegou para trabalhar e estava animada, assim, radiante. E aí alguém perguntou: ué, tá de namorado novo? Aí ela disse: não. Mas você está tão feliz? Aí ela falou: ué, mas para estar feliz tem que estar de namorado novo? E aí, mas qual que é a razão, qual é o porquê dessa felicidade? E aí, estava num grupo, ali como eu disse, umas 30 pessoas, e ela disse: eu tenho feito uma experiência de oração que tem me ajudado muito e dado um outro sentido para a minha vida, o modo como eu vivo certas situações. E aí vários fizeram piada, vários provocaram, vários questionaram, e eles retomaram o serviço. Dali a pouco, 2 pessoas que estavam lá se aproximaram dela e perguntaram: como é que você consegue isso que você está vivendo? Aonde você aprendeu isso? Como é que você faz isso para viver esse estado ou esse jeito que você está vivendo? E aí, por isso eu dizia da carta de São Pedro, quando São Pedro vai dizer: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis prontos para dar razões à vossa esperança quando vos pedirem. Com mais ou menos 30 pessoas, ela vivendo, o que ela estava vivendo chamou a atenção das pessoas. Ela poderia ter dito outra coisa, ela poderia ter ficado com vergonha da sua fé, ela poderia ter contado uma outra história, mas ela disse aquilo que de fato ela estava vivenciando. E aí, como dizia, muitas vezes a nossa vivência de fé, talvez não vão pedir o nosso testemunho, mas vão nos questionar por que nós tomamos aquela posição, por que nós agimos dessa forma. E assim como também acompanhamos, sobretudo em Atos dos Apóstolos, quantas vezes Paulo, Barnabé, os apóstolos falaram para uma multidão, depois 2 ou 3 os procuraram para saber o que era necessário para viver a fé. É isso que essa pessoa experimentou. Depois de partilhar, quando volta para as suas atividades, 2 pessoas se aproximam e perguntam: o que fazer para conseguir isso? E ela dizia: padre, não é fácil num ambiente de trabalho você evitar fofoca.
Não é fácil no ambiente de trabalho. Às vezes alguém que está azedo, alguém que está com problema, eu não sei o problema que ele está passando, só que ele chega e às vezes é um chefe e descarrega na gente. Mas é justamente aqui que, como diz São Pedro, que nós somos chamados a dar razões à nossa esperança. Por que nós acreditamos? Porque nós vivemos dessa forma. E aí nós temos o nosso padroeiro, São João Nepomuceno, padroeiro, patrono, intercessor dos confessores, modelo dos confessores, porque ameaçado para que contasse o segredo de confissão, ele prefere morrer, ele prefere perder a vida do que quebrar aquilo que era o seu voto, daquilo que era o seu princípio e o princípio do seu ministério. E quantas vezes hoje, né? E por isso eu dizia, esse testemunho que os primeiros apóstolos, que os primeiros cristãos deram através do martírio, foi luz na vida de São João Nepomuceno no final dos anos 1300, quase 1400, quando ele foi martirizado. Então daqui para lá já são mais de 600 anos, e de lá 1400 anos depois dos primeiros cristãos, alguém que pela fé não nega, alguém que pela fé preserva aquilo que são princípios, são valores, e para nós no dia de hoje continua sendo modelo. A referência é a mesma, a palavra de Deus. Então que nós possamos sempre, como dizia a respeito do Evangelho, abrir o nosso coração à vontade de Deus, amar a Deus, buscar conhecer a Deus. Jesus vai dizer que o mundo não acolhe porque não conhece, mas quem está com Ele, quem convive com Ele, quem se aproxima dEle, conhece, entende e tem por que tomar as decisões que são necessárias. Então que nós possamos amar a Deus, conhecê-lo, conhecer a Deus através da sua revelação mais plena, Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele ensinou. Como Ele dizia a Filipe: acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acredita ao menos por causa das obras. Quantos sinais Deus revela a cada um de nós o tempo todo. Amor a Deus, amor a Jesus, amor ao próximo. São João vai dizer: quando eu digo que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, muitas vezes eu sinto, mas eu não vejo, e eu não consigo amar o meu irmão, a quem eu vejo, com quem eu convivo, alguma coisa está muito fora do lugar. Então que nós possamos viver essa dimensão do amor nessas três dimensões: a Deus, conhecendo a sua vontade, a Jesus Cristo, como realizar, e aos irmãos, às pessoas com quem nós convivemos, porque são para nós esse caminho onde nós alcançamos a salvação, a redenção que nos é oferecida. Que nós possamos ao longo da nossa vida construir essa vida de união entre nós e de união com Deus. E São João Nepomuceno interceda por cada um de nós para que possamos perseverar no amor, na vivência da nossa fé. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.